Graça e paz em nome de Jesus, que alegria ter você junto conosco no nosso curso Como Estudar a Bíblia. Esse é o módulo 1 e você está começando agora a aula 9, é isso aí, aula 9. Que maravilha saber que você perseverou até aqui e que você está interessado em aprender a palavra de Deus e mergulhar na revelação dessa verdade. Na última aula nós estivemos falando dois pontos super importantes. Um dos métodos de estudo é o método de estudo através da visão ministerial. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cada um com um foco específico. Aonde, na visão apostólica, você sempre vai trazer o fundamento do texto, estabelecer o fundamento. Na visão profética, indica a direção. Na visão evangelística, sempre um apelo. Na visão pastoral, uma aliança com o povo, se preocupa com a pessoa. E na visão de mestre, entra nos mínimos detalhes. Mas falamos também na última matéria, na última aula, acerca de entendermos a distinção de medida pessoal, usos e costumes ou também doutrina. Sabendo que a doutrina é universal, é mundial, a doutrina é abrangente. Hoje nós vamos abordar as 10 doutrinas que definem o credo religioso. As 10 doutrinas que podem fazer de um grupo uma igreja ou uma heresia. A importância de você saber enquadrar a verdade da palavra de Deus numa doutrina mundial, imutável e universal. Já na visão usos e costumes, pode ser regional, pode ser local, e temos que entender que o uso e costume não salva ninguém. Mas quando você se firma numa igreja e se membra numa denominação, você não pode ir contra os usos e costumes daquela denominação. Caso contrário, não há motivo de você se firmar naquela denominação. Então, antes de estabelecer raízes numa igreja, estude os seus usos e costumes. Saiba que toda igreja tem seus usos e costumes e que muitos usos e costumes são éticos, são bons, são morais. Muitos usos e costumes não são doutrinas, não te levam à salvação ou não te fazem perder a salvação. Mas é o costume daquela igreja, é o costume daquela denominação. Por outro lado, nós também temos que identificar a medida. A medida são coisas pessoais. Muitas vezes Deus dá medida a cada uma das pessoas, ou muitas vezes as medidas são temporárias. Por um tempo Deus pede alguma coisa, como um voto, como um sacrifício no altar, e nós temos que respeitar a medida de cada um, mas nunca podemos fazer de uma medida pessoal a doutrina universal da igreja. Porque a doutrina, ela está estabelecida na palavra de Deus. Infelizmente, muitas denominações têm tido culto de doutrina mais usos e costumes do que a verdade da palavra de Deus. E isso tem causado muita confusão no meio cristão, que a palavra de Deus mesmo nos ensina, o povo perece por falta de conhecimento. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos ajudar aí você com um adendo aqui no nosso PDF. Embaixo dessa aula você pode também explorar os recursos de um PDF que vai aparecer ali, definindo cada uma das doutrinas com pontos doutrinários, aonde você vai poder explorar melhor esse conceito e esse estudo da verdade da palavra de Deus. Estudando pelo método doutrinário, na verdade é um estudo pelo método teológico. Teologia é justamente o estudo das coisas concernentes a Deus. Então as doutrinas são doutrinas teológicas, doutrinas da parte de Deus. A melhor maneira de você proceder nesse método de estudo teológico é você identificar cada parágrafo do texto que você vai estudar e logo a seguir, com a elaboração de um esboço, como é sugerido aqui no nosso estudo bíblico, nesse PDF como adendo a você, um método sintético. Claro que não vamos entrar em teologia sistemática, mas você pode sistematizar o teu ensino através de tópicos, através de um esboço, como é sugerido aqui nesse método sintético. O resultado será um arranjo sistemático das doutrinas do livro estudado, podendo ser feito pelo estudo temático de uma doutrina. O tema pode ser estudado à base da palavra de Deus ou através de um elemento teológico. Falamos tanto sobre a diferença de medidas pessoais, de usos e costumes e doutrina, mas o que realmente de fato é doutrina? Doutrinas são os pontos que definem a fé cristã. Então nós podemos ter como doutrina bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia,
amartiologia, soterologia, eclesiologia e escatologia. Ou seja, logia é o sufixo que significa estudo de. Então, quando trabalhamos em bibliologia, significa o estudo da Bíblia, o estudo das Escrituras, o estudo da Palavra de Deus, ou a área da teologia que se preocupa em estudar sistematicamente a própria Bíblia. Quando falamos em teologia, é o estudo, é a área da teologia que sistematiza, ou teologia sistemática, que se ocupa com a pessoa de Deus. Claro que não colocamos Deus num laboratório, como muitos zombam por aí dizendo. Teologia, na verdade, vai estudar os atributos de Deus, vai estudar as características, os nomes, vai estudar a forma de Deus agir. Cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. Então, sempre que colocamos logia, o sufixo logia significa estudo de. Quando nós desenvolvemos ou nos propomos a estudar por uma palavra, nós podemos então levantar graça, lei, amor, vida, salvação, fé, pecado, mundo, eternidade, fim dos tempos. Uma palavra, uma sentença que você vai explorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, procurando respaldo para esse seu estudo. Ou então, podemos estudar através de um elemento teológico, como por exemplo, o Espírito Santo no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, toda a ação do Espírito Santo. Ou então, Cristo na epístola de Paulo aos Colossenses. É uma riqueza você poder ver o que Paulo aborda acerca de Cristo, um tremendo tratado e um tremendo estudo maravilhoso, não só aos Colossenses, como em cada carta de Paulo. Ou podemos falar sobre a segunda vinda de Cristo, abordada por Paulo aos Tessalonicenses, onde nós vamos explorar o livro de 2 Tessalonicenses, que é a segunda epístola, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que traz essa grande riqueza, detalhes da segunda vinda de Cristo, que nem João revela no Apocalipse, é revelado com Paulo em 2 Tessalonicenses. Então a maneira de proceder com o estudo temático de uma doutrina, ela é uma só, seja para investigação de palavras ou elementos doutrinários. Esse procedimento consiste dos seguintes elementos. Faça uso de uma boa concordância bíblica, porque através da concordância bíblica, algumas Bíblias, no final da Bíblia, tem um espaço ali de concordância. Não é completa, mas já dá um bom respaldo para você. Quando você coloca ali a palavra salvação na concordância bíblica, você já encontra todos os versículos que falam sobre salvação. É uma boa concordância bíblica que eu indico a você que no final desse curso nós vamos mostrar aí toda a indicação literária, é a concordância bíblica exaustiva. A concordância bíblica exaustiva tem cada palavra, cada artigo, é sensacional e você pode fazer aí um grande estudo em cima de cada palavra com a concordância bíblica exaustiva. Também aprenda a definir as palavras ou os elementos segundo o uso dela no contexto. Não tenha preguiça de pegar um dicionário, pode ser bíblico ou não, um dicionário para você poder identificar as palavras que você não sabe o seu significado. É terrível você ver o estudo de alguém que você vê que ele não domina aquela palavra ou muitas vezes ele interpretou errado aquela palavra naquele texto. Por isso que grande parte do nosso curso nós falamos sobre a interpretação gramatical, a necessidade de você poder identificar quem é o sujeito no texto, qual é o verbo que é usado, a quem foi falado, quem falou e o que falou. Isso vai te ajudar muito para preparar o teu sermão. E nunca se esqueça de fazer um esboço do seu sermão, porque você sempre tem que ter um começo, meio e fim. O teu público tem que saber da onde você saiu e aonde você quis chegar. Então vamos falar um pouquinho mais sobre os 10 pontos doutrinários que definem a fé cristã. Para facilitar o estudo teológico da Bíblia, principalmente o trabalho de catalogar o abundante material disponível relacionado com certos temas definidos, nós vamos colocar aqui os 10 pontos doutrinários básicos da fé cristã que vão definir o nosso credo religioso. E também são os mesmos pontos que podem expor e definir se aquele grupo religioso é uma heresia ou não, é uma seita ou não.
Quando falamos de bibliologia, bibliologia é um dos campos de estudo da teologia sistemática que se ocupa com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É óbvio que ela foi escrita por homens, mas divinamente inspirados por Deus. Nós, como cristãos, cremos na inerrância da Bíblia. E crendo na inerrância da Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é a verdade. Ela não apenas contém, mas ela é a verdade da palavra de Deus. E na inspiração dela, como um todo, assim como o próprio Paulo diz, que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é apta, é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. A bibliologia estuda o caráter, a integridade, a veracidade da Bíblia. Temos que entender que a Bíblia já foi provada e aprovada inúmeras vezes. Já foi perseguida por inúmeros imperadores, já foi proibida até por padres, já foi queimada em praça pública, e ela superou tudo isso e chegou até nós. E um dos maiores achados do século XX foi justamente encontrarem os pergaminhos da época de Jesus, da descrição, da transcrição dos textos bíblicos do Antigo Testamento, com exceção apenas de Esther. Nós observamos que encontraram todos os textos e puderam comprovar que a Bíblia chegou até nós realmente inerrante, imutável, realmente a palavra de Deus. Então esse foi um dos maiores achados do século XX no meio da arqueologia, onde nós podemos ter a segurança que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Quando um grupo, um segmento, acha que a palavra de Deus é apenas mais um livro, isso é um grande indício de ser uma seita. Isso é um grande indício de poder propagar heresias. Então tome cuidado, porque um grupo que se reúne em nome de Deus tem que crer na inerrância da palavra de Deus, tem que acreditar que ela foi divinamente inspirada por Deus e foi escrita por homens. Então a bibliologia ela vai explorar justamente isso e vai definir o cânone, vai definir por que dos 66 livros, qual a classificação de cada um desses livros. Nós podemos abordar aqui, você pode pegar aí esse adendo auxiliar no nosso PDF abaixo dessa aula, onde vai te mostrar dentro da bibliologia a origem sobrenatural da Bíblia, a revelação, a inspiração, a iluminação, a canonicidade, a autoridade e a interpretação da Bíblia. Uma segunda doutrina, o segundo ponto doutrinário que define a fé cristã é a teologia. A teologia é, na verdade, um campo dos estudos da teologia sistemática que se ocupa com Deus. Teologia própria ou teísmo, que abrange o estudo e os atributos do Deus Todo-Poderoso. Cremos num único Deus forte, verdadeiro, poderoso, autoexistente, de eternidade a eternidade. E falamos que esse Deus de eternidade a eternidade, então ele é desde a eternidade passada até a eternidade futura. Esse nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o Todo-Poderoso. Onipotente, pode todas as coisas. Onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente é o pai de todas as ciências. E, na verdade, no âmbito da teologia, estudamos os seus atributos, as suas características, as suas obras e o seu nome, né? Os seus nomes, porque são muitos os nomes de Deus, o grande eu sou. Cremos em Deus como um ser único, autoexistente. Qualquer segmento teológico que crê em Deus como uma força maior, que crê em Deus como uma energia, é uma grande margem de ser uma seita e de estar caminhando para heresias. Por quê? Deus é a primeira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, que ele se expressa, ele fala, ele se comunica, ele tem sentimentos. Então a importância de nós entendermos que isso pode definir a tua fé cristã, e isso sim é doutrina da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a teologia. A terceira doutrina que nós abordamos é a cristologia. A cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. Temos que entender que Cristo também é eterno, Cristo também é autoexistente. Cristo nunca nasceu. Quem nasceu em carne e sangue foi Jesus, a forma física de Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tanto é que o próprio apóstolo João, quando escreve o Evangelho de João, ele começa o Evangelho dizendo:
No princípio era o Verbo. Esse Verbo é Cristo. Esse Verbo era o Deus Filho. Só que no Antigo Testamento ele era um mistério oculto. Então nós observamos que é o estudo da pessoa de Cristo. Ele é autoexistente de eternidade a eternidade. Aliás, existem atributos que são intransferíveis, atributos que só competem à Trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esses três é um só. Não cremos em três deuses, temos um só Deus. Aí justamente nós vamos ter uma matéria específica para podermos falar sobre isso. Então nós observamos que Cristo, nós podemos analisar dentro da doutrina de Cristologia, sua autoexistência, seus atributos, seus ministérios, a encarnação de Cristo, quando veio como homem, tomou a forma de Emanuel, Deus conosco, Jesus, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Ele foi crucificado, foi sepultado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cremos na ressurreição de Cristo Jesus em carne e sangue. Então a importância de entendermos esses pontos como pontos doutrinários. Deus Pai, teologia. Deus Filho, cristologia. Deus Espírito Santo, pneumatologia. Pneuma é justamente a terceira pessoa da Trindade. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo de Deus, aonde podemos estudar dentro da doutrina do Espírito Santo de Deus seus dons, podemos estudar suas manifestações, suas formas e figuras, como ele aparece, né? Ora ele aparece como a pomba, ora ele aparece como fogo, ora ele aparece como água. Existem muitas figuras que vão apresentar aí justamente a situação de pneumatologia. Pneumatologia, nós podemos estudar seus nomes, a deidade do Espírito Santo, ou seja, a divindade, os atributos divinos, as obras divinas, os tipos e simbolismo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento vemos a eminência, a evidência do Pai. Os 4 evangelhos vemos a eminência e a evidência do Filho. Mas a partir do momento que Jesus subiu, ele próprio disse: eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha, o outro Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Então nós temos o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo na atualidade, a relação do Espírito Santo com os crentes e com os não crentes, porque ele é o único que pode convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, com os crentes, ele vai trabalhar na regeneração, na morada, ele vai batizar, que é a plenitude do Espírito, e vai encher a vida da pessoa, que também ele pode capacitar a cada um. Isso tudo se estuda dentro do âmbito de pneumatologia. Mas nós temos então Deus Pai, teologia, onde já falamos acerca de sua personalidade, onisciência, onipresença, onipotência, e dentro disso nós podemos ver seus atributos de qualidade, de santidade, justiça, amor, bondade e tantas outras coisas dentro dessa teologia, aonde nós abordamos somente o estudo do Pai. E agora podemos falar também sobre antropologia. Antropologia, antropos, homem. Então é o estudo da origem, da criação do homem. O homem não é um ser autoexistente, o homem não é de eternidade a eternidade. O homem é um ser finito, teve um momento em que ele foi criado, mas do momento em que ele foi criado, ele tem uma eternidade futura. O homem é um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Então é um ser trino também, espírito, alma e corpo. Quando ele pecou, o espírito se afastou de Deus, ele morreu espiritualmente. Mas quando recebemos Jesus, esse espírito é renovado, é revivido, esse espírito é fortalecido. E a palavra de Deus nos diz que o espírito, na verdade, está pronto. Cuidai para salvar a vossa alma. Agora o corpo é pó e ao pó voltará. Então a antropologia é o estudo da origem, a criação e a composição do homem. Sua origem, sua natureza, sua queda, sua responsabilidade atual e o seu destino.
Temos que entender que justamente porque o homem desobedeceu, porque o homem pecou, isso nos dá margem para mais uma doutrina, a doutrina da amartiologia. A martiologia é a doutrina do pecado, ou seja, porque um pecou, quem? Adão, todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Então o homem tem a natureza adâmica, o homem tem a natureza caína, o homem na verdade pecou e quebrou a aliança com Deus Todo-Poderoso, e este homem precisa de uma salvação, esse homem precisa de um salvador, esse homem precisa de um sangue puro, um sangue inocente que venha substituir. Em todo o Antigo Testamento, vemos que houve um substituto representado por um sangue animal. Porém, o sangue animal só poderia durar um ano. O sangue animal tinha que ser renovado ano após ano. Eles iam a Jerusalém e entregavam ali a sua oferta. Um animal que tinha que ser examinado, que tinha que ser macho de um ano, perfeito, sem manchas, sem defeitos, sem falhas, que na verdade tipificava o Senhor Jesus Cristo. Então, porque o homem, antropologia, pecou, a martiologia, doutrina do pecado, nós necessitamos de salvação. Salvação é outro ponto doutrinário. Salvação é soterologia. Soterologia é o estudo da doutrina de salvação. E só há um caminho que possamos ser salvos: Jesus Cristo, o homem. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos garante: em nenhum outro há salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Porque Jesus veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados, e nós temos que entender que sempre que falamos em salvação, há uma só porta, há um só caminho, há uma só verdade. Então a soterologia vai trabalhar justamente nessa salvação. Quando Paulo diz aos romanos, a saber se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Todas essas doutrinas nós vamos estudar no decorrer do curso das nossas 60 matérias. Você está no primeiro módulo apenas do curso de Teologia da Rede de Ensino Instituto Jaffe, como estudar a Bíblia. É apenas uma introdução de como você pode explorar melhor. Mas dentro das nossas matérias nós vamos explorar bem cada uma dessas doutrinas, cada um desses pontos doutrinários. Além de falarmos sobre teologia, bibliologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, amartiologia e soterologia. Esses foram 7 pontos doutrinários que nós vimos até aqui. Nós podemos falar também sobre eclesiologia. Eclesiologia, eclésia, igreja, de dentro para fora. Eclesiologia é o estudo da doutrina da igreja como corpo de Cristo, o corpo espiritual dos crentes. Dentro de eclesiologia, nós temos a liturgia de culto, nós temos dízimos e ofertas, nós temos a ceia do Senhor, quem pode ou não pode participar da ceia do Senhor, como é esse exame introspectivo que Paulo nos desafia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como. Tudo isso está dentro da eclesiologia, que é a doutrina que estuda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também, como pontos doutrinários, nós temos ainda a escatologia. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Escatos, resultado do produto final. Então são os acontecimentos vindouros, não só em Israel, mas além de Israel. Israel é o relógio do mundo, mas os acontecimentos entre os gentios, entre a igreja e o estado eterno das coisas. Temos que entender que escatologia não é só o Apocalipse. Jesus teve muitos discursos escatológicos, o Antigo Testamento tem muitos textos escatológicos nos profetas, em Isaías, em Ezequiel, em Oséias e tantos outros profetas nos trazem aí um conhecimento escatológico, a doutrina das últimas coisas, de uma forma muito abrangente. Mas, na verdade, esses são os 10 pontos doutrinários que podem definir ou como igreja ou como seita. Há um grupo religioso que não crê que Deus é autoexistente, não crê que Ele é a primeira pessoa da Trindade, que Ele é de eternidade a eternidade. Isso é um grande risco. E isso, na verdade, pode estar
desenvolvendo uma seita ou sendo levado a uma tremenda heresia. Além da teologia, vimos então a cristologia, pneumatologia, angeologia. Angeologia é a doutrina dos anjos, ou seja, o estudo acerca dos anjos. Dentro de angeologia, tratamos também da demonologia, que são os anjos caídos, né? Não distinguimos uma doutrina específica do demônio, mas entendemos que Deus não criou os demônios. Deus criou anjos, esses anjos se rebelaram, foram julgados e foram lançados. E quando eles foram lançados, então, eles, na verdade, se tornaram anjos caídos. Lúcifer, que era o anjo de luz, na verdade, se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso e arrebanhou um grupo de pessoas que o seguiu e foram julgados e sentenciados junto com ele. Então esses 10 pontos definem a fé cristã, esses 10 pontos que na verdade vão estabelecer a tua fé e a tua base doutrinária. Bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, angeologia, antropologia, amartiologia, soterologia, eclesiologia e escatologia. Esses são os 10 pontos que definem a fé cristã e você pode fazer um estudo tanto de uma passagem bíblica como de um livro do Novo ou do Antigo Testamento, como também de toda a Bíblia sobre esses 10 pontos doutrinários. Dentro desses 10 pontos doutrinários vai definir a sua fé cristã. E definindo a sua fé cristã, você pode estar firmado na rocha, fundamentado na verdade da palavra de Deus. É claro que devemos tomar alguns cuidados acerca de comentários bíblicos e também acerca dos livros ou das fontes de consultas de estudo, principalmente quanto às pesquisas feitas online aos dados da internet. Os livros são bons, mas nunca podem substituir a autoridade da palavra de Deus. Sempre vamos encontrar diferentes opiniões e autores de livros sobre o mesmo assunto. Porém, a Bíblia ela tem que ser estudada à luz do Espírito Santo e não à luz de um determinado teólogo ou uma linha de pensamento. Ela tem que ser estudada à luz do Espírito Santo de Deus. Então, eu convido você a visitar aqui essa área de um adendo especial para você em PDF, aqui embaixo do nosso vídeo, onde você vai ter aí pontos para você poder definir dentro desses 10 pontos doutrinários. Cada um deles vai te dar uma abrangência muito maior e no decorrer das nossas matérias nós estaremos abordando cada um deles na explicação e na explanação das matérias. Como, por exemplo, bibliologia, a origem sobrenatural da Bíblia. Já falamos isso em uma das nossas primeiras aulas. 40 escritores em tempos distintos, em ambientes diferentes, em circunstâncias diferentes, com formações diferentes, falar de um mesmo foco. Somente tendo um só autor, um só inspirador a todos esses personagens, a todos esses escritores, autores da palavra de Deus, é que ela pode ser um único tema. Porque muitos não tiveram acesso ao que já tinha sido escrito. E mais, como que isso chegou até nós, ultrapassando séculos, ultrapassando milênios e chegando essa verdade até nós de maneira intacta, depois de tanta perseguição que houve no texto bíblico. Então, dentro de bibliologia, você pode explorar aí revelação, inspiração, iluminação, canonicidade, uma das nossas matérias, autoridade bíblica e a interpretação. Dentro da teologia, nós estudamos a primeira pessoa da Trindade, porque definimos o nosso Deus trino, nosso Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Existem atributos do Pai que são exclusivos do Pai, como, por exemplo, Criador. Só Ele é o Criador. Agora, existem atributos do Filho que são específicos de Jesus. Quando nós observamos Salvador, só Ele que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele próprio diz, quem nega o Filho, negou o Pai. Então, a importância de entendermos aí o atributo pessoal de cada um dos 3 seres da divindade. Existem atributos do Espírito Santo que são característicos e específicos do Espírito Santo, como, por exemplo, Consolador. Tudo isso está no nosso PDF, onde você pode estudar, pode ler e pode ouvir essa aula quantas vezes você quiser, tendo aí uma visão muito maior e muito mais abrangente das doutrinas da palavra de Deus. Nunca se esquecendo, é claro, que
Medida pessoal é uma revelação pessoal que a pessoa teve, que Deus pediu a ela alguma coisa que nunca pode ser pregado como doutrina, nunca pode ser pregado como regra de fé e prática de um grupo religioso ou denominacional. Também usos e costumes. Existe aí o uso e costume de cada denominação, porém o uso e costume não salva. O que pode te levar à salvação, pode te levar à perdição, é o uso da verdadeira palavra de Deus, o conhecimento da doutrina verdadeira. Assim como já falamos, a escatologia ela é muito mais abrangente do que só o Apocalipse. Então, quando falamos acerca de escatologia, você tem que pensar nas profecias do Antigo Testamento acerca do fim dos tempos. Daniel teve a maior revelação de todos os tempos, e o profeta Daniel, tanto é que ele tinha dores no corpo para poder receber aquela revelação que ele recebeu, atingiu até o físico. E nós observamos que as 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram e falta apenas uma semana, que é justamente o fim dos tempos, os 7 anos descrito na palavra do Senhor, que será dividido em 2 períodos, né? E então tudo isso é abrangido na escatologia. As profecias relativas a Israel, as profecias relativas à igreja, as profecias relativas ao Messias, o juízo final, a grande tribulação, o milênio e também o estado eterno da igreja. Vale a pena você meditar na doutrina da palavra de Deus, vale a pena você analisar o texto com a base doutrinária ou também a teologia sistemática. Há muita riqueza na verdade da palavra de Deus que você pode mergulhar cada vez mais. Fique conosco, que o Senhor te abençoe poderosamente, que a cada dia você possa meditar nessa verdade, sabendo que ela é inesgotável, inerrante, imutável. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te use a cada dia mais, em cada pregação, em cada estudo que você for fazer, e a nossa oração é que esse estudo possa estar contribuindo para o seu crescimento espiritual. Valeu demais, até a próxima aula, que Deus te abençoe.